Caminhando agora para finalizar a mensagem dessa noite, vamos ler em Gálatas capítulo 6, versos 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, aqui está em letra maiúscula, é o Espírito Santo, ou seja, quem semeia para o próprio Deus, para o Espírito de Deus, do Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus, ou isso declai, do declai, decanteai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos repetir esse verso 8: Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Nós sabemos que todo plantio, aqui é uma comparação com o plantio de um grão, uma semente que é plantada, é uma árvore, ou quem sabe um trigo, um arroz, um feijão. Toda semente ela tem um tempo para germinar e para frutificar, para crescer, para se tornar uma planta e chegar ao ponto certo de ser colhida aquela planta, aquele grão ou aquele fruto. Então existe esse tempo para maturação. Então por isso que diz assim, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então nós precisamos aprender a semear, ou seja, a fazer o bem, porque também o apóstolo Paulo nos ensinou que nós devemos pagar até mesmo o mal com o bem. Se alguém fizer o mal conosco, nós devemos devolver aquele mal com o bem. Qual é o bem que eu vou fazer? Sendo amiguinho de quem está me traindo, quem está me prejudicando? Não, eu vou orar a Deus por ele, por ela, para que Deus tenha misericórdia e aquela pessoa tenha a oportunidade também de se converter e de ser salva. Amém? Então nós, concluindo então a mensagem dessa noite, entendemos de uma forma muito breve, muito resumida, que essa libertação que Jesus nos oferece gratuitamente, graciosamente, exige também de nós uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, exige de nós um esforço. Jesus, na verdade, a nível espiritual, já conquistou para nós tudo. Ele diz assim: eu venci o mundo, vós vencereis. Ou seja, não tem nenhuma batalha que nós venhamos a enfrentar se nós estivermos realmente com fé e agindo como Deus espera de nós, requer de nós, como verdadeiros cristãos, nos empenhando em fazer o bem, nos empenhando em seguir a orientação do Espírito Santo, nós vamos vencer. Então às vezes tem pessoas que não vencem em algumas áreas ou em alguma área. Às vezes a pessoa ela quer muito vencer, por exemplo, na área financeira, na área material, quer ter prosperidade e ela não consegue. Mas por que ela não consegue? Porque o entendimento que ela tem sobre Deus, sobre os princípios de Deus, sobre os valores de Deus estão errados. Ou porque ela desconhece, ou porque ela entendeu errado, ou ensinaram errado para ela. Ela mesma quis entender de acordo com a sua própria vontade, ou quem sabe até foi ensinado de maneira errada. Por que eu estou falando disso? Porque nós vemos por aí, e eu não vou citar nomes, eu não quero condenar ninguém, mas nós vemos algumas coisas que nós sabemos que não está certo. Por exemplo, a pessoa falar que se ele for dizimista, ele pode cobrar de Deus. Que tolice, que bobagem, né? O homem não pode cobrar nada de Deus, nós temos que contar com a misericórdia de Deus. Ser dizimista não é mais do que a obrigação do cristão. Por quê? Porque a igreja quer pegar o dinheiro do cristão, do crente, os 10%? Não, o dízimo ele é de Deus.
E nós, é a mesma coisa, você tem o seu dinheiro, você tem as suas coisas, os seus bens, você tem, quem sabe, uma casa, um carro, você tem alguma coisa de valor, que é um bem material, é seu, mas perante Deus, você não é o verdadeiro dono, você é só o administrador. Você pode ter lá a escritura registrada lá no cartório, está no seu nome, o carro está no seu nome, um monte de coisa pode estar no seu nome, mas se você é cristão, você vai entender que é de Deus. Até porque, se nós formos pensar bem, quando a gente morre, o que acontece com esses bens? Vai levar, como diz na gaveta do caixão? Não tem jeito, meu irmão, é daqui da terra, essas coisas são daqui da terra, elas vão ficar aqui na terra mesmo. Então, Deus, Ele nos permite administrar. A terra foi dada a nós os homens para cuidar, para zelar, para administrar, e nós teremos que prestar conta dessa nossa administração, até do dinheiro que Deus coloca em nossas mãos, dos bens, das posses. Nós vimos ali que aquelas mulheres colaboravam com o ministério de Jesus, então assim, por quê? Porque era necessário. Se não fosse aquelas mulheres ali, Deus ia preparar outras. Se você não quer dizimar, o problema não é de Deus, não é da igreja, não é do pastor, é seu. Por quê? Porque Deus prepara outros para dizimar. Então, a pessoa que ela reconhece que tudo que vem para a mão dela, começando pela nossa própria vida, pertence a Deus, ela vai se empenhar, ela vai entender que é importante ela obedecer a Deus. Isso é uma determinação de Deus, para que nós possamos expressar também a nossa disposição de obedecer e de sermos fiéis em tudo, não é só no dízimo, mas sermos fiéis também no dízimo. Porque se eu sou fiel em algumas coisas e não sou em outras, naquelas que eu não sou fiel, eu não vou receber a bênção. A bênção vem decorrente da nossa obediência. Se eu procuro obedecer a Deus em tudo o que Deus requer de mim, em tudo Deus vai me abençoar. Se eu não estou obedecendo em algumas coisas, naquelas coisas, Deus não vai me abençoar. Vai ter misericórdia de mim, vai continuar me amando, a mim, a você, a todos nós. Mas a bênção, ela é decorrente da obediência, de nós fazermos o que Deus requer. Não é por força, não é por violência, não é por imposição de Deus. É uma determinação de Deus, é um princípio de Deus. E aí a gente muitas vezes, a pessoa que ela é apegada, que ela não tem o Espírito Santo, ela não discerne as coisas espirituais. Se você for falar dessas coisas da parte material de dízimo com uma pessoa, por exemplo, que não é cristão, que não tem o Espírito Santo, ela vai pensar que você está querendo roubar o dinheiro dela. Ela vai falar que todo pastor é ladrão, essas coisas todas. Mas graças a Deus, meus irmãos, que nós falamos daquilo que o Espírito Santo nos move para falar. Nós não fazemos questão de ficar falando sempre sobre dízimo, mas hoje Deus trouxe para nós comentarmos. Então, com certeza, alguém precisa ouvir para ter a oportunidade de se reposicionar. Assim como nós falamos aqui, que esses personagens que tiveram a oportunidade de se tomar uma atitude correta diante de Deus, foram abençoados. Por exemplo, José, lá quando foi levado como escravo lá para o Egito, ele teve uma oportunidade ali de se deitar com a mulher do Potifar, que era o seu senhor. Ele era empregado e ele conquistou ali, porque Deus era com ele. Então Potifar viu que José era uma pessoa diferente, era um rapaz diferente, ainda era jovem, mas ele tinha uma capacidade, ele tinha sabedoria para administrar. Então ele confiou tudo na casa dele ali, sob a administração de José. Até os demais servos estavam subordinados a José ali. E a mulher de Potifar, que com certeza não era fiel, fez de tudo para levar José para a cama dela. Mas José não quis, não cedeu. Falou: não, eu não vou trair nem o meu Senhor e nem o meu Deus. Então ele teve uma atitude de fé, de confiar em Deus, porque provavelmente
ela já o vinha assediando há algum tempo, não foi só aquilo ali foi o desfecho, né? Mas é com certeza que ela vinha tentando, a própria Bíblia fala que ela já vinha assediando ele, tentando seduzi-lo. Então ele já sabia que se ele resistisse, muito provavelmente ela ia mentir para o seu marido e ele ia sofrer as consequências, mas ele confiou em Deus e realmente ele sofreu, foi levado para a prisão. Mas depois, através de tudo aquilo que ele passou, ele se tornou governador do Egito, o primeiro abaixo de Faraó. Então é assim, se você passa pela prova, se você escolhe obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus requer e espera de nós, você será abençoado, eu serei abençoado, todos que fizerem a escolha correta. Só que para escolher nós precisamos do Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito Santo não discerne as coisas de Deus. A pessoa pode estar sendo exortada, pode estar ouvindo a palavra que não vai produzir os efeitos que poderia. Então é assim, nós precisamos nos aproximar mais de Deus para receber tudo que Ele tem para nos dar, amém? Então essa foi a mensagem dessa noite. Vamos orar para o encerramento do nosso culto, da nossa reunião, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor amado, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa noite que o Senhor preparou por nós, por essa mensagem, por essa palavra. Pai, fala, meu Deus, conosco. Pai, faça essa palavra ficar viva em nós. Nos ajuda, Senhor, a meditar, a examinar tudo o que nós lemos, que nós ouvimos nessa noite, e que essa palavra seja uma boa semente, caindo em boa terra, para produzir frutos, meu Deus, para se multiplicar a 40, a 60, a 100%, ou seja, produzir muitos frutos, que nós venhamos a ser transformados, libertos de tudo, meu Pai, que não é de Deus, que não agrada a Deus. Nos liberta, Senhor, de tudo nos nossos pensamentos, sentimentos, vontades, desejos, motivações, intenções do coração, de tudo que não te agrada, de tudo que não provém do Senhor. Nos limpa no sangue precioso do Senhor Jesus, nos liberta, Senhor Jesus, completamente, nos dê força, nos dê graça para resistirmos às tentações, para nos sujeitarmos ao Senhor, obedecermos ao Senhor em tudo, sermos fiéis, obedientes ao Senhor, tementes ao Senhor, gratos ao Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, abençoa todos que estão presentes, abençoa os que vão ouvir a mensagem por outros meios. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança a todos os que também não vieram nessa noite, sejam alcançados, em nome de Jesus, com o teu poder, com o teu Espírito, com a tua presença, e que a tua graça seja derramada sobre todos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro todos abençoados, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.